Olá, amados, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus. Quero meditar mais um pouquinho com você na palavra do nosso bom Deus. Eu estou aqui na primeira carta de João, capítulo 2. Eu vou ler com vocês daqui a pouco, a partir do verso 18, que vai se referir ao anticristo, né? E as pessoas que se afastam de Deus, pessoas que um dia conheceram a verdade e abandonam a fé. Hoje nós estamos vendo aí um crescimento tão grande de pessoas que se desviaram da fé. Muitas pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com Deus. Há muitas pessoas desigrejadas, né, como se conhece hoje esse ditado. Há uma multidão de pessoas desigrejadas que não estão mais junto no corpo de Cristo, se afastaram. E aqui na primeira carta de João, capítulo 12, ele vai tratar sobre isso, né? Há casos e casos, é claro que a gente tem que entender isso também, né? Há casos e casos. Por exemplo, quando ele está instruindo a igreja, a partir do verso 18, ele diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, anticristo é aquela pessoa que se opõe contra Cristo, contra a doutrina de Cristo, contra os ensinamentos de Cristo. Verso 19. Eles saíram do nosso meio, presta atenção como é sério demais. E a palavra de Deus é linda. Desculpa que eu estou um pouco rouco ainda, um pouco gripado. Mas vamos lá, versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Veja só, João está dizendo aqui, o apóstolo João está dizendo que eles estiveram um tempo no meio da igreja, mas depois saíram, foram embora. E ele vai dizer aqui no versículo 19, né? Não eram dos nossos, ou seja, eles estiveram no nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Veja só como é forte. Ou seja, não há tribulação, não há dificuldade que afaste um cristão do corpo de Cristo, que afaste um cristão da igreja. Veja só, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se desviaram eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja só. Então, João está dizendo aqui, eles se foram porque eles nunca foram um dos nossos. E aqui a ideia é que aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que são mesmo da fé verdadeira, eles podem passarem pela cova dos leões ou serem lançados na cova dos leões, eles vão permanecer firmes na fé. Eles podem serem vendidos, né, como José foi para uma terra estranha, idólatra, mas não nega a fé, permanece firme. Pode ser levado cativo como Daniel para a Babilônia, outra terra idólatra, mas permanece firme porque é da fé. Então veja que João está dizendo aqui, eles saíram porque não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, eles estariam aqui conosco na fé, vencendo tudo, né? É muito forte isso aqui. Bendito seja o nosso Deus.
Jesus é maravilhoso, gente. A palavra do Senhor é tremenda. Então hoje, por exemplo, você vai ver isso muito na internet. Pessoas que já foram até pastores, que saíram e agora se colocam contra as doutrinas da Bíblia, as doutrinas de Deus, as doutrinas de Cristo. Eles se colocam contra a igreja, ensinando heresias, ensinando mentira, que não precisa a pessoa congregar, que não precisa a pessoa fazer parte de uma comunidade para ser salvo. Então observe que não tem como, né, um membro ficar fora do corpo, ou seja, o Senhor afirma na sua palavra que a sua igreja nessa terra, ela é o corpo, e ele sendo a cabeça, sendo o cabeça, né, desse corpo. E nós somos os membros desse corpo, ou seja, cada um trabalhando em prol da obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e outras pessoas, e muitas pessoas, sejam salvas através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da evangelização. É isso que o Senhor deixou para nós nessa terra. Agora, como eu disse, há casos e casos. Aqui, João está deixando bem claro que tem pessoas que saem do meio da igreja, que estiveram um tempo dentro da igreja, mas nunca foram convertidas, como Judas, por exemplo. Então vai chegar a hora que essa pessoa vai embora porque ela nunca fez parte da igreja. Agora, aqui no final da carta de Tiago, capítulo 5, verso 19, como eu disse, há casos e casos, tá? Verso 19 diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, veja só, se alguém se desviar da verdade, se alguém se afastar do corpo, veja, sabei que aquele que converter, ou que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado, ou seja, salvará a alma do indivíduo do inferno, da segunda morte, da morte eterna, né? E cobrirá uma multidão de pecado. Como eu disse, há casos e casos. Tem pessoas que saem da igreja e se colocam logo contra a igreja, já mostrando que nunca foi convertida, mas tem aqueles que tropeçam, aqueles que saem da igreja por outras situações, né? E que essas pessoas ainda têm o temor de Deus no coração. Então, nós temos que fazer de tudo para trazer de volta esse irmão, essa irmã, para o corpo, para que ela venha voltar, né, a dar frutos para a glória do nosso Deus. Que essa reflexão tenha mexido com seu coração aí e que você venha crescer em graça e sabedoria e pegar firme a cada dia mais com o Senhor Jesus, porque, filhinhos, já é a última hora. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Que Deus abençoe e que todos na paz do Senhor Jesus.